Olá pessoal, eu sou Paula Ribeiro e estamos dando início agora a mais um podcast, na verdade, podcast número 2 do tema A Nutrição que Previne Doenças. E nós tivemos aí um bate-papo sensacional com ela e ela está aqui com a gente de novo para a gente continuar aquela conversa que foi sensacional. Presidente Ademir Pestana, muito obrigada pela presença sempre. Sempre aqui, aprendendo com vocês, né? A gente aprende aí muito. Mostrando a beneficência e os profissionais que temos no hospital e fora do hospital também. Queremos informar, queremos saúde. Por isso que a gente usa aqui, doutora, a beneficência é amor à vida. É isso. É isso. Para você que não assistiu a semana passada, eu quero falar um pouquinho dela. Doutora Estela Boredio, ela é nutricionista clínica funcional, pós-graduada e com certificação internacional em antropometria, além da formação em modulação intestinal. Possui produções científicas publicadas nas áreas de cefaleia e esclerose múltipla. Atua com foco em doenças crônicas, saúde intestinal e estratégias nutricionais personalizadas para promoção de saúde e qualidade de vida. Como eu disse, o tema é a nutrição que previne doenças e como nós ainda tínhamos muito o que falar, nós trouxemos aqui a continuação deste podcast Doutora Estela, muito obrigada pela presença. Nós vamos continuar extraindo tudo deste vasto conhecimento e currículo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que seja muito bom para vocês que estão assistindo, para quebrar um pouco, né, esse conceito que nutrição é muito chato, é muito restritivo, é o terrorismo nutricional, né, que a gente tanto vê na rede social. Sim. Então, adquirir um conhecimento que a nutrição vai muito além de contar calorias, de falar que aquele alimento é ruim, que aquilo é bom, de humanizar a alimentação. Então, deixar isso mais tangível para você que está assistindo. Cada vez que a gente come ou bebe, nós estamos escolhendo saúde ou doença. Falamos a semana passada que nós íamos voltar aqui para falar sobre saúde da mulher, endometriose, esclerose múltipla, autismo. E é isso que a gente vai fazer agora. Doutora, qual o papel da nutrição na saúde da mulher? Toda. Hoje a gente vê que quanto mais essas mulheres passam a comer saudável, e a gente tem essa modulação nutricional na saúde feminina, então hoje tem áreas da nutrição, tem nutricionistas especializadas somente na saúde da mulher. Então atende somente o público feminino e a gente faz literalmente uma modulação intestinal e hormonal dentro dessa mulher através da alimentação e de nutrientes. Então a gente sabe que uma mulher depois dos 30, a gente já começa a ter um declínio de massa magra, hormonal, então a gente já começa a ter uma perda óssea depois dos 30. E a gente vê hoje nos estudos que a mulher para entrar na menopausa, quando a gente vê o diagnóstico de menopausa, que a gente vê todo o eixo hormonal ali caindo, a progesterona baixando, tudo ficando mais baixinho, essa mulher sentindo esses sintomas, na verdade esses sintomas começaram 10 anos antes. E a gente consegue investigar isso 10 anos antes para atender essa mulher, para não chegar na menopausa com aqueles sinais tão acentuados de fogacho, de perda de libido, de perda até de palatabilidade. Então a gente vê que essa mulher perde o paladar ao consumir proteína, ela literalmente vai definhando. E a gente anos antes é 30, 25, 40? Normalmente a gente vai ver que a menopausa está atingindo cada vez mais cedo as mulheres, né? Porque a gente tem menstruado mais cedo. Sim. Então dos 45 em diante a gente já vê aí que a menopausa já tem atingido essas mulheres. Então, pensando em 10 anos antes, 35 anos, a gente já começa jovem, a pensar. né? Jovem. Quer dizer que antes de uma reposição hormonal, nessa faixa de idade, a gente precisa pensar aí em uma reposição alimentar, uma modulação intestinal. Exato, a gente tem que pensar em, na verdade, quando lógico que eu sempre vou puxar a sardinha para minha área, mas a gente tem que pensar na qualidade de vida dessa mulher. Então hoje a gente sabe, tem estudos mostrando que as mulheres que depois dos 30 anos começaram a treinar
fizeram um treino de força, e aqui a gente não tá falando que você precisa agachar com 100 quilos, ir com crossfit pesado, mas fazer um treino, um fortalecimento, essa mulher não atingir os níveis hormonais de uma mulher com menopausa sedentária. Porque a gente tem dentro dos nossos músculos receptores hormonais. E quanto mais músculo você tem, mais saúde, mais qualidade de vida e mais regulação hormonal você vai ter. Só que para a manutenção dessa massa magra, a gente tem que pensar numa boa alimentação. Okay. E aí, o que a gente pensa, né? Quando a gente fala de uma massa magra, a gente também tem que pensar num emagrecimento saudável. Então, todas as pessoas, todas as mulheres principalmente, que chegam no consultório com essa queixa, o que a gente vê? Dietas muito restritivas, dietas absurdas que a mulherada faz para garantir um peso, a atingir um ideal. Eu falo que o estético, na verdade, é um brinde que ele vem quando você emagrece. Porque a gente não precisa pensar no estético. Lógico que eu sei que tem mulheres que gostam do gominho na barriga, do braço treinado. É bonito visivelmente para algumas pessoas, tudo bem. Mas isso vai vir com o processo de emagrecimento. Então, vamos pensar na tua saúde. Natural. É uma consequência natural. Mas vamos pensar o que você está comendo? Qual que é o consumo de carboidrato que você tem? Você está colocando uma proteína boa durante todo o seu dia. Não é somente pós o treino que a gente faz síntese de massa proteica, de massa muscular. A gente tem essa síntese proteica dando pico o dia inteiro, principalmente na hora do sono. Então, a gente tem estratégias nutricionais visando um consumo de proteína, por exemplo, o uso de um whey protein ou do Body Balance, que é um outro suplemento para quem tem aversão ao whey protein ou tem problemas com lactose, proteína do leite, que a gente coloca essa suplementação antes do sono e você faz regulação hormonal através do sono com essa mulher só pelo fato dela consumir uma proteína antes de dormir. Então, a melatonina, por exemplo, que muita gente usa, mas em níveis até absurdos, que não é nem recomendado, a melatonina hoje, ela se encaixa meio que no quadro da vitamina D. A vitamina D saiu de um simples suplemento para uma regulação hormonal, porque a vitamina D, ela atinge diversos perfis do nosso organismo, que a melatonina também atinge. Então, a melatonina, por exemplo, para regulação de endometriose, síndrome do ovário policístico, ela atua como um antioxidante no corpo da mulher. Olha que informação interessante. Então, além de modular o sono, a gente modula a ativação inflamatória que pode ser causada durante a noite através da melatonina, quando a gente coloca para dormir. Doutora, você falou em endometriose e quais são os alimentos que ajudam a desinflamar essa endometriose? Quando a gente pensa em endometriose, a gente pensa principalmente no brócolis, na couve, nos vegetais verdes escuros, que eles têm propriedades absurdas anti-inflamatórias para o nosso organismo, que são os enxofrados no nosso intestino faz uma modulação bem anti-inflamatória. A gente pensa nas frutas vermelhas, que são ricas em antocianinas e polifenóis, que esses nomes estranhos, na verdade, eles vão entrar no nosso intestino e também vão combater todo o estresse oxidativo, toda a inflamação que a gente tem. A gente pode pensar numa sardinha, que tem ômega 3. Que é muito nutritiva, né? A portuguesa, principalmente, que é muito saudável. Eu, particularmente, eu não consigo consumir sardinha. Então, Estela, não consigo consumir sardinha, que, por exemplo, é meu caso. Vamos para a suplementação do ômega 3. Meu Deus do céu. Que delícia, meu Deus. Nossa, eu sinto o cheiro da sardinha, me dá uma agonia. Não consigo consumir. Então, a gente vai por uma outra vertente, que seria o ômega 3. Consumo da suplementação do ômega 3. Dentro do ômega 3, a gente tem como escolher esse melhor ômega 3, porque não é qualquer suplemento que a gente pode sair comprando, qualquer marca. Então, tem sérios manejos que a gente faz que vai otimizar a saúde dessa mulher. E ômega 3, e assim, pensando na alimentação, na verdade, que a gente fugiu um pouco para a suplementação, é literalmente o inhame. Inhame na modulação da menopausa, ele é incrível para regulação hormonal. Olha, então, que bacana, hein? Se a gente for pensar nutricionalmente, a gente pode pensar numa dieta mais no estilo mediterrâneo, que seria mais o quê? Aves, carnes brancas, leguminosas, folhosos, frutas ricas, né? Mas Estela não gosta de fruta vermelha, não tem o costume de comer. Vamos comer então uma manga ou uma fruta brasileira que a gente tem, um açaí, uma jabuticaba,
que é uma delícia. Só que o que a gente vê hoje em dia? Uma trava na alimentação. Então você fala, você come fruta? Como? O que você come? Ah, eu como banana, comi uma banana, maçã. Ah, e pera? Ai, não, pera não gosto. E manga? Putz, manga tem que descascar. Mamão? Ai, não, mamão fica... Você fala, cara, mas vai na feira. Você tem 30 variedades de frutas, você só come 2. Por que a gente brinca que a gente tem que descascar mais, né, e desembalar menos? Que querendo ou não tô falando mal da indústria, né? A indústria veio pro nosso bem, até porque a gente cresceu imensamente. A população, a gente não dá para todo mundo ficar lá plantando, fazendo escama, essas coisas. Então a gente industrializou. Tem um processo de industrialização que tá ok, por exemplo, um arroz, um feijão, ele é industrializado. Você vai desembalar o teu arroz e o teu feijão. Mas aí a gente entra na versão do que é ultraprocessado e o que é processado. Os processados estão ali para o nosso bem. O creme de leite pronto, que a gente não vai fazer um leite de caixinha. É um ultraprocessado normal, que atinge as nossas casas e tá tudo bem. Sim. Os enlatados também? Os enlatados também. A gente só tem que tomar cuidado, às vezes, na forma que esse enlatado ele tá. Então, por exemplo, um atum, não tem mal nenhum você consumir um atum enlatado, uma sardinha enlatado, uma ervilha, né? A única coisa que a gente sempre pede é para tirar aquela água, lavar bem, porque normalmente vai estar um estado de conserva, né? Vai ter um pouco mais de sódio, tudo, então você lava aquele alimento para você retirar o sódio. E se eu abandonar um pouquinho tudo isso que você falou, na feira, aquela barraca maravilhosa cheia de fruta, aí eu falo lá, aquela fruta lá tem vitamina C, então eu não vou comprar fruta, mas vou tomar vitamina. Aquela é vitamina B, então eu também não vou comprar aqueles legumes, aqueles cereais e vou comprar vitamina B. Olha as caras e bocas da doutora aqui, ó. Aí você vê lá, você toma 10, 12 vitaminas por dia e come o seu arroz com feijão e toma um pouquinho de água. É a mesma coisa? Porque tem muita gente fazendo isso, achando que isso resolve o problema. Pois é. E não vai ficar doente. Mas é por isso, presidente, que a gente trouxe a doutora Estela aqui, justamente para compartilhar com a gente esses conhecimentos. Essas pessoas que fazem isso, qual é a informação que pode dar a elas? O que tem que fazer? Você está tentando substituir, eu já escutei, presidente, porque o brasileiro assim não gosta de muito regramento, ele gosta de facilidade, né? Então, mas assim, eu acho que na nossa rotina hoje em dia, a gente quer facilidade. Porque não tem mais tempo de ficar cozinhando, descascando, fazendo um monte de coisa. A gente consegue organizar sim, mas hoje em dia a gente quer tudo muito pronto. Só que o tudo muito pronto vai te custar um preço no final. Então, às vezes, o que você está gastando com a suplementação, você gastaria fazendo uma feira. Se ela não tem o tempo de fazer uma feira, procura uma mulher que faça uma marmita. É caro, né? É caro pra caramba suplemento. Tem suplementos muito bons no mercado. Faz bem é mais barato. Faz melhor pra saúde. Tem paciente que chega pra mim e fala, ai, comida, pra que comida? Podia ser tudo em cápsula. Falei, gente, imagina que vida infeliz. Você comer tudo em cápsula. Ai, o peito de peru aqui em cápsula. Ai, o brócolis. Gente, que vida triste. Comer é tão gostoso. Saborear o alimento, a cor, o formato. Porque às vezes a gente conecta a felicidade num hambúrguer, numa pizza. Mas, cara, a felicidade de olhar para um prato rico, arroz, feijão, um frango, um brócolis, um tomate, aquela coisa colorida, cara, é tão bonito de ver. É verdade. Sério que você vai olhar aquilo, você vai trocar por uma cápsula? Doutora, qual a relação que... na verdade, nós nos conhecemos no primeiro Congresso da Mulher, que foi realizado junto com a Alçapem, a Pembes. E a doutora Estela, ela trouxe, presidente, este assunto eu achei interessante, eu vou trazer de volta para poder compartilhar com vocês. Qual a relação entre o autismo e a microbiota intestinal? Toda, porque hoje a gente vê diversos estudos, não é a Estela falando, a gente fala do eixo intestino-cérebro. Então, um órgão conversa com o outro. Aqui a gente está falando só do eixo intestino-cérebro, mas a gente tem eixo intestino, vagina, intestino, fígado, intestino, coração, porque tudo que sai do intestino vai para o teu organismo inteiro. Quando a gente pensa nesse eixo intestino-cérebro, numa criança, por exemplo, com autismo, eu não sou especializada em autismo, né? Eu tenho outras parceiras nutricionistas que atendem especificamente só crianças com autismo,
Mas o que a gente vê é uma microbiota descompensada, mas desde o feto. O que é a microbiota? Para quem está nos assistindo e não conhece ela. Vamos lá. Microbiotas são as bactérias que convivem no nosso intestino. E, na verdade, a gente não tem microbiota só no intestino. Na sua pele, no seu cabelo, na sua boca, na sua vagina, no seu pênis. Você tem microbiota em todo quanto é canto. Você tem as bactérias que vão ajudar a regularizar o seu ambiente. Mas pensando no intestino, você tem as bactérias que convivem ali. Só que essas bactérias, elas não são só formadas pelo que você come. Mas quem foi sua mãe? Quem foi seu pai? Qual foi a nutrição que aquele feto recebeu? Qual foi o tipo de parto que essa criança teve? Então, a gente vê que crianças com partos naturais acabam tendo uma desenvoltura e uma microbiota mais saudável que, por exemplo, as crianças que têm o parto cesariano, por conta da influência da microbiota vaginal da mãe que essa criança tem o contato. Então, tudo isso a gente já pensa na microbiota. E o que está acontecendo hoje com as crianças? A gente está vendo uma crescente do autismo muito grande. Sim, muito grande. Porque, infelizmente, as progenitoras, né? O que está acontecendo hoje? A gente não está tendo uma nutrição eficiente. Então, as pessoas que estão tendo filhos não estão se nutrindo corretamente. Então, às vezes, vem de históricos de doenças, de uso de medicamento, anabolizantes, análogos de GLP-1, que é uma crescente mundialmente, e acabam esquecendo de fazer a nutrição materna, né? Que é a nutrição que você tem que envolver, às vezes, colocar um ácido fólico, adicionar mais legumes e vegetais, para você ter uma formação de um feto saudável. E às vezes acaba interrompendo, né? Por falta de nutriente, esse feto acaba nascendo com esse cérebro não tão formado, e a alimentação dele ao longo do tempo, ela é negligenciada, mas não porque essa mãe é a culpada, porque a gente tem muita influência externa. Então, ao invés de eu fazer a marmitinha, a papinha do meu filho, ficar lá, vai filho, vamos comer uma bananinha amassada, a introdução alimentar, a gente vai na praticidade. Então, eu estagiei por um tempo na faculdade de nutrição, numa escola. As lancheiras das crianças eram algo absurdo. É só danoninho, é só industrializado, é só ultraprocessado. Cedo, né? Então, desde cedo, essa criança já não tem um paladar apurado, você nutre essa criança com alimentos que não são legais e essa criança começa a não se desenvolver. Quando a gente pensa no autismo, a gente pensa numa inflamação neuronal. Essa criança tem disparos neuronais, porque ela não consegue, a gente vê que o autismo, essa criança não consegue conversar, não consegue te olhar, ela não consegue concentrar, porque o cérebro dela vive inflamado, ela tem uma percepção do mundo diferente. E tem muitos estudos saindo, não é generalizando, mas que o glúten e a lactose, a proteína do leite e do pão, acabam interferindo nessa excitação tóxica neuronal na criança. E aí, quando a gente retira esses alimentos e faz uma modulação intestinal nessa criança com autismo, ela melhora. Ela volta a falar, ela volta a se comunicar, ela volta a interagir com os pais. Nós somos o que nós comemos, né? Isso nas escolas, nas casas, já recebem esse... Então, mais ou menos. Na escola a gente vê que tá tendo um cuidado maior, porque a crescente do autismo tá muito grande, mas eu acho que talvez conversando com mães e com nutricionistas que fazem esse atendimento, a mãe e o pai é difícil de aceitar o diagnóstico da criança. E é difícil de complementar tudo que essa criança precisa. Porque ela vai precisar de uma assistência muito maior do que uma criança que não tem autismo. Okay. Então, ela precisa de um cuidado, de um manejo. E aí, quando você fala de uma exclusão de um glúten, de uma lactose, essa mãe fica perdida. Ela fala, meu Deus, acabou todas as oportunidades de alimentação do meu filho. Só que não, hoje a gente tem uma padaria exclusiva aqui em Santos que produz alimentos sem glúten. A gente tem, a indústria percebeu esse alarme que está tendo e está agora também fabricando alimentos sem essa proteína do leite, sem a proteína do glúten. Então você tem outras vertentes que você pode ir colocando na refeição dessa criança, porque você pensa, nossa, mas é um baita de um trabalho tirar o pão e o danoninho da minha filha. Tá, mas tua filha vai voltar a falar. Tua filha vai voltar a interagir com você. Qual que é o preço disso? Então, são modulações muito específicas que você faz. E o papel da nutricionista não é simplesmente chegar, tira o pão e o leite, acabou. Como que eu vou fazer isso? De dar opções. Ensinar, né, o que precisa. Exato. E essa criança autista, ela tem apego
a cores, a materiais. Então, às vezes, ela não vai comer porque você viajou, porque ela não tá com o garfinho rosa que ela gosta. Visualmente, ela não tá na mesa marrom que ela tá acostumada a comer. Então, você tem que transformar esse ambiente dessa criança. Gera muito trabalho? Eu imagino que sim. É um investimento, né? É um Pra essa melhora. investimento. Mas é a saúde do teu filho que a gente tá falando. Eu acho que não tem nada mais importante do que isso no momento. Só que isso precisa ser divulgado, isso precisa ser conversado. Os profissionais têm que passar opções para esses pais. Não simplesmente dar um diagnóstico, falar, acho que você tem que fazer isso aqui. Como eu faço isso? Pega na minha mão e me ajuda, que daqui a pouco eu vou saber caminhar sozinho. Doutora, a síndrome do intestino irritável é algo que se tem muita dúvida, né? Como melhorar esse quadro através de uma nutrição, de essa modulação intestinal? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. A síndrome do intestino irritável é uma descompensação que a gente tem naturalmente de bactérias nessa pessoa e a gente tem que entender o que acontece. Então, tem alguns manejos, a gente tem algumas diretrizes para a síndrome do intestino irritável, mas o que eu gosto de falar é que a clínica é sempre soberana a qualquer estudo científico. Então, a gente vai pelas diretrizes, só que às vezes você, por exemplo, você chegou no meu consultório e você fala que você tem uma síndrome do intestino irritável. O que é o intestino irritável? Eu tenho uma descompensação de bactérias nesse intestino e eu não consigo ter uma produção eficiente, às vezes, de muco. Eu não consigo ter os filamentos desse intestino, eles não absorvem diretamente esses nutrientes. Eu não estou produzindo ácido clorídrico eficientemente no meu estômago para poder digerir esse alimento. Eu não mastigo bem os alimentos para eles chegarem minimamente já deglutidos ali, já bem pastosos. A pessoa identifica como? Vai ter vários sintomas. Então, assim, que a gente normalmente acha normal. Então, regularidade para você ir no banheiro, muitos gases, muita distensão, muita dor, muito refluxo. Então, todos esses sinais que às vezes a gente ignora, pode ser sim uma questão de síndrome do intestino irritável. Que a gente tem que, é o que eu falo, tudo que tá muito normal é o quê? Você não ter nada. Agora, se eu vivo com refluxo, se eu vivo com azia, se às vezes meu intestino, um dia eu tenho uma diarreia, depois eu fico 4 dias sem ir no banheiro, depois ele fica preso, depois eu fico 1 semana sem ir no banheiro. Tem alguma questão a ser tratada. Então, a gente precisa investigar. Entra em conjunto um médico, um gastro, às vezes a gente pedir uma endoscopia, pra gente ver uma colonoscopia, pra ver como é que tá esse ambiente e como é que tá a alimentação dessa pessoa. Então, normalmente, síndrome do intestino irritável, a gente vai ver que essa pessoa não mastiga bem esse alimento. Tem uso de muito refrigerante, muito embutido nessa alimentação. Ela é algo muito importante. Muito. Né? Na verdade, você começa todo o processo de digestão pela boca. Pela boca. Então, pensa que se esse alimento não é digerido... pela boca, né? Começa pela boca. A gente tem estudos falando, né, de saúde bucal com diversas doenças. Até atingir o coração. Eu tô com uma pergunta aqui que nos enviaram, porque, como eu disse, foi muito interessante tudo que já vem acontecendo desde a semana passada. A pergunta é, qual a melhor forma de usar a creatina? E se pode tomar com leite ou água? Olha, com leite é a primeira vez que eu escuto alguém me perguntar. Normalmente a gente é com água mesmo. Alguns estudos trazem que quando você mistura o café com a creatina, talvez ela tenha uma absorção um pouquinho melhor por conta dessa cafeína que vai carregar essa creatina. Mas ainda é meio incerto. O que a gente tem é que a creatina de 3 a 6 gramas por dia, todos os dias ela pode ser utilizada assim para diversas pessoas. A creatina é um dos suplementos mais bem estudados que a gente tem hoje na ciência. Não causa nenhum problema renal. Pelo contrário, ela vai ajudar principalmente não só no ganho de massa muscular, porque ela vai nutrir essa célula, essa musculatura, mas também a gente já tem estudos com Alzheimer, com diabetes, dessa creatina melhorando esses sinais e sintomas, essa modulação. Isso, então, a creatina, o que a gente precisa é que ela seja tomada todos os dias, independente do horário, e que ela esteja sempre junto ou com uma refeição ou com um carboidrato, para ela ser melhor absorvida pelo teu corpo.
Basicamente é isso. Agora, com leite, com água, se joga o pó na boca. A única coisa que eu falo... De 3 a 6 gramas. De 3 a 6 gramas. Eu só abro um adendo diariamente. Eu só abro um adendo para tomar cuidado aonde vocês estão comprando essa suplementação, porque a gente está vendo muitos casos de suplementação adulterada. Então não comprem em Mercado Livre, em Shopee. Então, um whey tradicional, ele vai ser acima de R$100. Se você tá vendo um pote em promoção por R$30, nego, não cai nessa. Você não sabe o que você tá consumindo ali dentro. Então, assim, suplementação é caro. Manipulação não prepara. Prepara. É mais seguro, né? É mais seguro. Tem o Body Balance, que também é uma outra forma de suplementação. Mas assim, compra direto numa fábrica, né? Então você entra lá no site, por exemplo, de uma VitaForte, uma Equalive, de marcas grandes, você compra direto dessa marca, ou de lojas que você tenha confiança no proprietário. Então você sabe que aquela pessoa está comprando direto da fábrica. Estela, nós estamos chegando ao final. Vocês estão roubando o meu tempo, gente. Não é? Você vê? É que é tão interessante que o tempo passa e a gente nem percebe. Para a gente finalizar essas 2 edições, né, do podcast, deixa para quem está nos assistindo um conselho. Se eu tenho o maior conselho que eu posso passar para vocês é que a nutrição ela é bem menos descomplicada do que a gente vê por aí. Dietas não vão fazer resultados, na verdade o objetivo da dieta é proporcionar um emagrecimento rápido, mas a gente sabe que essa dieta nutricionalmente ela vai te frustrar, ela vai te deixar deficiente nutricionalmente. Lá na frente você não vai conseguir sustentar e você fica naquele ciclo vicioso de fazer dieta e engordar, fazer dieta e engordar. Então, basicamente, procure alimentos que você tenha que descascar mais e desembalar menos. Faça uma boa alimentação pensando em bons carboidratos, arroz, batata doce, feijão, sempre tentar colocar legumes nessas refeições, salada, legumes, né, à vontade, literalmente. Uma boa fonte de proteína, se puder incluir em todas as refeições, ok, mas pensando em proteínas magras, pensando em proteínas que não são ali tão gordurosas e que não são imersas em fritura. Água. E principalmente, pensando agora em setembro, você tá até com a blusinha do setembro amarelo aqui, pensando na sua saúde mental. Então, hoje a gente vê uma crescente absurda de ansiedade e depressão, que a alimentação também pode te ajudar nisso, mas procure informações corretas, se nutra de passagens ali de vídeo de informação que te traga conhecimento e que não somente seja uma coisa que você está passando. Então busca pessoas corretas para você seguir, porque tudo que você fala, tudo que a gente está falando, isso aqui está escutando. Sim, então, se você só pensa coisa ruim, se você só busca coisa ruim, isso aqui só vai continuar te mostrando coisas ruins. Então, pense na sua saúde mental e como está seu ambiente. Estela Boreggio, fantástica. Trocamos aqui muitas informações. Lembrando você que está assistindo aqui o podcast 2, deste assunto que começou a semana passada, então vai lá, busca lá que tem até receita de como preparar feijão. Então não perca. Podcast Medicina e Saúde chegando até você, chegando ao final. Estamos aí na TV Serra do Mar, tá aí no seu vídeo para que você possa nos acompanhar, TV Com e nas plataformas digitais aqui da Beneficência Portuguesa. Estela, muito obrigada pela presença, presidente Ademir. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Vai ter parte 3, gente. Vamos aguardar a parte 3. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela tua audiência e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.